Boa tarde, estamos em mais um capítulo da série Turismo Rural Tendências, que passa no canal de YouTube Brasil Rural Encontros Memoráveis, e esses encontros memoráveis estão acontecendo no fim de 2020, um ano muito novo para nós, um ano onde o mundo enfrentou a Covid, e também um ano que a gente pensa que 2021 tem que ser diferente, tem que pensar diferente. É por isso dos encontros memoráveis, fazer com que esses encontros facilitem caminhos para novas tendências, para um universo mais inteligente, estratégico, que traga caminhos que você possa optar pelo novo. E nesta lógica, a gente está aproximando dois mundos tão diferentes que são o mundo do turismo rural com o mundo das RPPNs. Diferentes porque nós nunca nos conversamos. É por isso que este Encontros Memoráveis traz um caminho de pessoas que fazem parte do universo das RPPNs do Brasil, falando com pessoas que fazem parte do universo do turismo rural. Nessa edição, a gente está conversando com Flávio Algidos, que é advogado e consultor ambiental, mestre em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, é autor do livro Conservação em Ciclo Contínuo, Como Gerar Recursos com a Natureza e Garantir a Sustentabilidade Financeira de RPPNs. É coproprietário e gestor de uma RPPN gigante de Itaguaré, que se ele conseguir passar algumas telas, vocês vão ver que é um dos lugares mais bonitos que eu vi neste ano de 2021. 2020, vou ver em 2021, só conheci online. Flávio, prazer estar aqui conosco, obrigada pela sua disponibilidade de falar para um público que não é o público tradicional dos RPPNs, é um público que eu acredito que seja uma nova tendência, porque foi um público que há 30 anos atrás, proprietários rurais, desde comunidades de base, quilombolas, caiçaras, até proprietários rurais, produtores de soja, café, cacau, tiveram a disponibilidade de mudar um pouco e abrir para o território do turismo. E que pode, acredito muito, que na nossa construção de ponte, abra para o território. Obrigada, seja bem-vindo e a fala é com você. Obrigado, Andréia, pelo convite, um prazer enorme, uma honra estar aqui dialogando com esse público sobre esse tema tão importante e pensar em tendências para esse território rural, né? Quer dizer, eu costumo brincar que a gente não escolhe onde vai nascer, né? Eu nasci em São Paulo, na capital aqui, mas por acidente, por acaso, porque eu tenho um apreço, um carinho muito grande pelo rural, pela vida do rural. Em função da minha atividade, do meu trabalho, eu viajo bastante e não demorou, a partir do momento que eu passei a entender e conhecer o modo de vida rural, para vislumbrar a possibilidade. Eu estou justamente nesse momento pensando e planejando já uma transição definitiva para viver no rural, porque isso muda muita coisa em termos de qualidade de vida, é o principal, né? E uma série de outros fatores. Então, é um prazer enorme estar dialogando com você, com esse público, para a gente falar um pouco sobre oportunidades de negócio em RPPN e trazer uma visão diferente que a gente vem trabalhando na nossa propriedade e já há alguns anos eu me dedico a isso. Primeiro, assim, dizer o que me levou a isso, né? Eu sou advogado de formação, me especializei em direito ambiental e comecei a ter relacionamento com essa questão ambiental, com áreas protegidas, e conheci esse universo das áreas protegidas privadas, né, das RPPNs, e alguns dados me chamaram muita atenção, né? Um principalmente, que dizia que 80% da vegetação no bioma Mata Atlântica que ainda estava preservada estava nas mãos de proprietários particulares, né? Isso era um dado da SOS Mata Atlântica de muito tempo. A ideia era de que 7% da Mata Atlântica ainda estava em pé e desses 7%, 80% estava na mão de proprietários privados. Ou seja,
como é que a gente garante quadros de conservação de biodiversidade. Essa era a minha preocupação e o meu querer, né, naquele momento. Então, não demorou, desde o começo da minha carreira, para entender que se a gente não buscasse mecanismos de olhar para esse território, de olhar para essas áreas de vegetação nativa de uma maneira diferente e pensar em como viabilizar recursos financeiros a partir da conservação, dificilmente a gente conseguiria garantir quadros de conservação, porque a realidade é que quem está no campo, está fazendo essa conservação, tem um custo para fazer essa conservação, os benefícios advindos dessa conservação são desfrutados por todo o coletivo e muitas vezes a pessoa tem que tomar uma decisão do que fazer com aquela porção de terra, né? Para o sustento da família, enfim, para as atividades, para o dia a dia. E se a gente consegue colocar em cima da mesa opções de negócio rentáveis com a conservação, eu acredito que mas muita gente que tem afinidade com esse tema queria e gostaria de fazer a conservação, se tivesse um estímulo, poderia olhar para isso de uma forma diferente e viabilizar a conservação, né? Então, comecei a me dedicar nesse sentido e estudar, desenvolver alguns projetos com governo, ONGs, terceiro setor, pesquisar bastante essas formas de incentivo, conhecer algumas experiências internacionais, o que foi muito bacana, porque faz a gente, de uma certa forma, né, sair da caixinha e tentar entender o que a gente poderia pegar dessas experiências para adaptar, para tropicalizar, né, trazer para o Brasil com as nuances e com as normas, com as coisas todas que nós temos aqui. E aí, ao longo dos anos, eu vim trabalhando nessa coleção de cases e de projetos, essa coisa toda, até que mais recentemente eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, que deu origem a esse livro, Conservação em Ciclo Contínuo, como gerar recursos com a natureza e garantir a sustentabilidade financeira de RPPNs. Então, aqui eu trago duas provocações principais, né? A primeira provocação é a seguinte: a gente olha para a propriedade rural, né, e pensa, bom, aquele desenho, vocês já devem ter visto aquele desenho, quando fala da adequação ambiental da propriedade rural, então tem a APP, tem a reserva legal, tem um pedacinho com gado, um pedacinho com eucalipto, uma porção com pesqueiro, uma outra porção de uso público. É um desenho que tem na internet, de vez em quando ele aparece, que seria a propriedade rural perfeita, com uma série de atividades, com meio ambiente preservado, uma coisa tal, né? E a gente olhar isso de maneira sistêmica, quer dizer, eu estou trazendo essa recordação desse desenho para dizer, a gente fala em RPPN, mas a RPPN ela é uma questão voluntária, primeiro ponto, né? O proprietário, se ele tem o desejo de reconhecer uma área protegida no território da sua propriedade, ele pode fazer isso. Não tem tamanho mínimo nem máximo, então ele pode fazer um procedimento junto ao órgão ambiental, vai ter algum outro encontro que vai falar bastante sobre isso, então eu não vou enveredar por aí, mas existe uma tônica em torno dessas áreas, dessas RPPNs, de que a gente só pode fazer três coisas: pesquisa, turismo e educação. Então, isso veio sendo repetido ao longo dos anos, repetido, e virou um mantra e traz para a ideia da RPP um olhar restritivo, um olhar limitante, um olhar que, na minha opinião, não reflete a grandeza e a quantidade de possibilidades que uma RPPN traz consigo, né? Muitos municípios do Brasil, a única área protegida do município, oficialmente reconhecida, né, dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é uma RPPN. Então, o que eu vejo é uma possibilidade muito forte, muito concreta e muito real da RPPN no território funcionar como um vetor de desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural, dentro de uma série de coisas que a gente pode fazer numa RPPN sem que ela perca as características de proteção que ela tem por ser uma área protegida, né? Então, voltando, recapitulando, a primeira grande provocação do livro, qual que é? Eu trago um repertório de 22 oportunidades de negócio
para ser realizadas em RPPN. Dessas 22 oportunidades de negócio, a gente tem 9 que são, eu classifico como existentes em funcionamento, onde eu cito exemplo de casos concretos acontecendo em RPPNs espalhadas pelo Brasil, e outras 13 oportunidades que eu classifico como potenciais com espaço para melhoria, ou seja, dependem de uma regulamentação ou dependem de uma legislação municipal ou estadual, ou depende de uma característica física do território, enfim, são oportunidades que não têm uma capacidade de replicação tão rápida e tão grande quanto as outras 9, né? Então, esse é o primeiro ponto, é a gente sair da caixinha, pensar fora da caixinha e entender que a existência de uma RPPN dentro da minha propriedade, ela vai significar algum nível de obrigações legais que eu não tenho se eu não for RPPN, sim, você vai ser obrigado, por exemplo, a fazer um plano de manejo, tá? E quando eu falava da propriedade como um todo, né, quer dizer, plano de manejo é uma coisa que é um instrumento de planejamento, uma ferramenta de planejamento, que o ideal é que a gente tenha um certo nível de plano de manejo para toda a propriedade. E essa parte da propriedade, que é uma área conservada, o que eu vou fazer lá dentro, eu posso ter um zoneamento específico, mas o olhar do planejamento é muito importante. Dentro disso que eu vou falar, o olhar de planejamento, de controle de informações, de organização financeira é realmente muito importante, eu já vou chegar lá. Mas, além de ter que fazer um plano de manejo, eu tenho um determinado regime legal e eu tenho, de outro lado, na outra mão, um selo. Eu passo a fazer parte de um grupo seleto de áreas protegidas, um grupo pequeno, hoje ainda no Brasil, em crescimento, né, como a Andréa muito bem trouxe, uma tendência de propriedades que fazem conservação, né? E essa conservação vira um atrativo, porque o turista ele vem e ele vai conhecer uma área protegida, ele vai conhecer uma área que, do ponto de vista do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, vejam, senhores, que interessante, a RPPN, ela se alinha, ela tem as mesmas características de objetivos de uso do que os parques nacionais, os parques estaduais, né? Com a diferença de que a terra é privada e a gestão é privada. No caso dos parques, a terra deve ser pública, ou deveria, e a gestão é pública, né? Então, são experiências memoráveis. Quem já teve a oportunidade de conhecer um Parque Nacional de Itatiaia, Parque Nacional de Foz do Iguaçu, Parque Nacional da Serra da Bocaina, Brasil tem parques lindíssimos, né? E tem RPPNs lindíssimas também, com atrativos únicos e exclusivos. Então, a gente tem essa ponderação, né? Trazer e fazer com que a RPP seja algo que agregue valor ao que eu faça na minha propriedade, né? Porque eu tenho a possibilidade do uso múltiplo. E aí, eu já vou chegar na segunda provocação, são duas. Essa é a primeira, de dizer que tem muito mais coisa do que turismo, pesquisa e educação para fazer numa RPPN. E a segunda é um instrumento financeiro, já vou chegar lá. Mas dizer o seguinte, vocês imaginam que dentro do turismo, e eu não vou ensinar o padre a rezar, estou falando com quem já pratica isso, mas quando a gente fala turismo, a gente está falando de possibilidades de hospedagem, de alimentação, de ingresso para visitação, de uma eventual loja para vender produtos. A gente sabe que para fazer turismo, eu não preciso ter uma cachoeira de 50 metros dentro da minha propriedade, né? Que é possível fazer turismo a partir, por exemplo, da observação dos astros, né? Então, eu não vou entrar por aí também, porque eu sei que vocês já praticam isso, mas é dizer a importância de uma organização e a possibilidade que uma RPPN abre, e aí, sinceramente, não precisa ser necessariamente uma RPPN, uma área protegida, uma área verde, que você tenha na sua propriedade, na sua reserva legal, um excedente de vegetação nativa. Ter a RPPN ou não é uma decisão que vai caber ao proprietário. Mas o que eu quero sinalizar é a possibilidade de gerar receita de maneira cumulativa. Veja,
uma propriedade rural que tem uma cultura, uma monocultura, ela depende de um determinado espaço de terra para gerar recursos, né? Ou seja, cana, soja, né? Para falar das clássicas, né? De como isso funciona. Então, a conta do proprietário rural, a unidade é reais por hectare ano. Quantos reais por hectare por ano essa determinada cultura, essa determinada atividade rende ou gera, né? Quando a gente fala em empreendedorismo numa área verde, a gente está falando em sobreposição, né? A mesma estrutura que uma propriedade pode ter para receber turistas para trilha, por exemplo, de sexta, sábado e domingo, ou de sábado e domingo, é uma estrutura que pode ser utilizada para atividades de educação ambiental de terça, quarta e quinta, por exemplo, né? Então, existe possibilidade de acontecer coisas dentro de uma área verde, que eu tenho turismo, eu tenho talvez algumas compensações ambientais, eu participo de um programa de pagamento por serviços ambientais que remunera quem conserva as nascentes, eu faço coleta de sementes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas, 7 atividades acontecendo, e elas podem ser um fator de trazer a comunidade de entorno para dentro dessa área, para o desenvolvimento dessas atividades em parcerias, que gere renda passiva, mas que também movimente geração de emprego e renda no entorno da comunidade. Isso esse ganho, vocês sabem muito bem disso, é um ganho intangível. Então, essa relação reais por hectare ano, ela acaba não sendo verdadeira, porque, e é o que eu falo, o tamanho não é documento. Às vezes, uma propriedade pequena, dependendo da localização, dependendo das atividades que acontecem lá, independente do tamanho, você pode ter várias camadas de geração de recursos, né? Então, esse é um primeiro pressuposto que a gente traz, e aqui no livro, a gente trabalha com uma matriz de oportunidades para entender dessas 20 e tantas oportunidades, quais delas se aplicam a cada uma dessas áreas. Para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com 3 grandes classes de oportunidades, vamos dizer, 3 grandes categorias de oportunidades. A primeira delas é relacionada ao empreendedorismo, né? E o turismo está aí. Todas as oportunidades relacionadas ao turismo estão dentro desse pacote do empreendedorismo, no sentido de que são oportunidades que dependem de uma movimentação, de uma iniciativa do proprietário rural, né, para fazer acontecer, para desenvolver. Uma outra categoria a gente chama de políticas públicas. E aí eu dependo de uma normativa, de uma legislação, de alguma regulamentação. Por exemplo, entra o caso das compensações de reserva legal, no caso da Mata Atlântica, as compensações por supressão de vegetação nativa, as cotas de reserva ambiental, que foram criadas pelo Código Florestal e elas ainda não foram regulamentadas. A gente depende, né, do governo regular alguma coisa para criar o mercado. Então, a gente chama de políticas públicas o rol de oportunidades relacionadas a uma eventual regulamentação. Para alguns estados, o ICMS ecológico para as RPPNs pode ser uma alternativa, enfim, aí é caso a caso, mas existe esse grande rol aí. E um terceiro rol, e esse eu considero um dos mais modernos, futuristas, que é o rol dos ativos ambientais. É a gente entender o que exatamente a gente está conservando. E a partir do entendimento de qual é a riqueza ambiental presente na minha propriedade, eu quantificar isso, eu fazer um estudo e entender, ok, eu tenho nascentes na propriedade, quantas? Qual é a vazão de água estimada? Ou eu consigo medir a vazão e eu consigo saber qual é a real contribuição que a conservação da minha propriedade proporciona ao sistema? Para onde essa água vai? Ela abastece um manancial público? Ela está indo para algum rio que logo ali na frente tem uma pequena central hidrelétrica e, portanto, eu também estou contribuindo, ainda que com uma pequena porção para a geração de energia, né? Qual que é o estoque de carbono? Qual que é o fluxo de carbono que eu mantenho, o estoque que eu mantenho preservado e o fluxo, né? Aquilo que a gente
de fato, sequestra da atmosfera anualmente, né? O fluxo é anual, o estoque é uma coisa só. Eu mantenho hábitat de espécies com algum nível de ameaça de extinção? Quantas espécies? Quais são essas espécies? E aí a gente começa a olhar para essa área de mata de uma maneira diferente, de uma maneira diferenciada, né? E o grande desafio está aqui. Como é que a gente consegue transformar esses ativos ambientais em recursos financeiros? Como é que a gente consegue fazer essa relação? E o que eu tenho sentido nos últimos meses, né? A pandemia ela foi realmente um fator de colocar a sociedade como um todo no divã, e o que eu tenho sentido é uma vinda da turma do mercado financeiro para fazer um diálogo com essa área ambiental, né? E aí eles começam a falar em português em ASG, né? Ambiental, social e governança, os compromissos que as empresas precisam ter nesses 3 aspectos para se colocarem de uma maneira diferenciada. Então, se por um lado algumas coisas dependem da obrigação legal e muitos só vão fazer quando tiver obrigação legal, de outro lado, o que a gente percebe se formando no mercado internacional, e a Europa está sendo quem está puxando isso tudo, é uma pressão muito grande para que as grandes corporações, para que o setor financeiro se adeque e pratique uma governança positiva do ponto de vista socioambiental. Isso me parece que não é uma modinha, que não é uma coisa passageira, me parece que é uma mudança de paradigma que a gente está vivenciando, e com isso, naturalmente, vem uma oportunidade. Se nós que estamos no campo, e eu me sinto parte desse grupo, porque apesar de ainda não viver no campo, estar morando em São Paulo, a gente tem uma RPPN que a Andréa comentou, vou até mostrar alguma coisinha aqui para vocês, na Serra da Mantiqueira, na região de Cruzeiro, Passa Quatro, ali naquele pedacinho, nós estamos arcando com os custos dessa conservação, beneficiando todo um coletivo, né? Em que momento que a gente vai conseguir de fato contabilizar esses ativos ambientais? Então, um pouco da nossa provocação é essa. E quando a gente coloca o agasalho jurídico da RPPN na propriedade, a gente está sinalizando para o mercado e para a sociedade que a área protegida dentro dessa propriedade, ela tem um compromisso em caráter perpétuo por parte do proprietário de que não vai haver mudança no uso da terra, tá? De que nós estamos criando aqui, nesse pedaço de chão, uma unidade de conservação da natureza. Se a gente olhar para as emissões do Brasil, as emissões de CO2 do Brasil, no gráfico de emissões, o maior fator de emissão do Brasil é justamente mudança de uso do solo. Tirar a floresta para colocar outras coisas. Não vou entrar nesse mérito. Mas, quando a gente crava uma RPPN na nossa propriedade, nós estamos sinalizando, e mais do que sinalizando, nós estamos averbando na matrícula do imóvel que não vai haver mudança de uso da terra aqui. Então, quando a gente fala desse mercado de ativos ambientais, é importante entender que ter uma RPPN, ter uma área protegida, pode fazer diferença. De repente, na prática, o que se tem é uma área, além da reserva legal e da APP que eu sou obrigado a preservar, eu tenho um excedente e eu cuido daquilo com o maior carinho, eu faço uma gestão como se fosse uma RPPN. Mas existe um aspecto documental aí que na hora de algum projeto, de alguma coisa, as RPPNs elas podem ter um peso maior, elas podem ter um diferencial, né, de projeção, né, nesse mercado que se avizinha. Tá? Então, eu queria falar isso e dizer da segunda provocação que eu não esqueci, que é, ok, a partir do momento que eu começo a gerar recursos, então, nessa situação de cumulatividade, o custo que eu tenho para manter a área é um custo só. Gerando recurso ou não, eu vou ter um custo para manter a área sinalizada, com acero, livre de
visitas indesejadas de caçadores, palmiteiros, etc., tal, invasores. Então, se eu começo a realizar atividades de maneira cumulativa e uma ou duas atividades já cobrem o custo, o nosso pressuposto qual é? A terceira, a quarta, a quinta atividade, eu tenho uma possibilidade de otimizar e maximizar o meu lucro com a exploração sustentável, né? A exploração dessa área por meio da conservação, por meio dessas possibilidades que a gente coloca como sustentáveis. Então, a ideia é que a gente saia do automático de pega o dinheiro, paga a conta e gasta o lucro. É pegar uma parte desse lucro para criar, ao longo do tempo, ao longo dos anos, uma estrutura financeira, uma reserva financeira, um fundo que a gente se baseou num modelo chamado endowment, que é um modelo americano, mas que, em breves palavras, significa o seguinte: se você precisa, vamos citar números bem simples para o nosso exemplo, de R$10.000 para manter a área protegida, vamos dizer 10 mil por mês, quanto que eu tenho que ter para render 10 mil por mês? Né? Então, essa é a lógica do endowment. Né? Se eu tiver 100 mil rendendo 10%, eu tenho 10 mil por mês. Se eu tiver 1 milhão rendendo 1%, eu tenho os 10 mil por mês. Né? Vai depender de uma questão de mercado, evidentemente. Agora, na essência e na origem, esses fundos endowment nos Estados Unidos, eles são muito conservadores. Né? Então, eles ficam aquelas aplicações de renda fixa que rende o mínimo possível. Nós somos particulares. Se a gente pensar na criação de um instrumento financeiro atrelado à nossa reserva, isso serve não só para a reserva, serve para a propriedade rural como um todo, serve para a nossa família, serve para a nossa vida pessoal. É como a independência financeira. É você ter um capital que não precisa estar necessariamente líquido, não precisa ser dinheiro no investimento, pode ser o conjunto de 3, 4 imóveis que alugados rendem 10 mil por mês. A lógica do endowment que eu quero trazer para essa conversa, entende? Então, isso foi o que eu chamei de ciclo contínuo. Colocar a conservação em ciclo contínuo é olhar para a propriedade, entender quais são os potenciais dela, começar a gerar recurso com a conservação. Feito isso, a gente pega uma parte desse recurso e cria um modelo endowment para que a gente tenha os nossos 10 mil por mês. Então, eu queria compartilhar a tela e mostrar rapidinho aqui para vocês um estudo que a gente chama de estudo de potencial ambiental, e esse estudo ele já é a aplicação prática desse conceito do livro. Então, o que vocês vão ver agora é como, aspas, o filhote, né, na prática da estrutura metodológica que está desenhada no livro. Então, Gigante de Itaguaré, todas as imagens que vocês vão ver aqui são lá da reserva ou tiradas a partir da reserva. Então, esse estudo ele foi estruturado de modo a fazer uma apresentação da reserva, fazer um diagnóstico, uma análise técnica para entender o que acontece nessa reserva, uma análise jurídica, onde a gente analisa não só a documentação do imóvel rural, como também a legislação incidente para a gente entender as limitações de uso, essa coisa toda, e não sugerir alguma oportunidade que seja inviável por conta de alguma normativa, né? E aí aqui começa a parte mais interessante. Vamos entender os ativos ambientais, os serviços ecossistêmicos e a relação com os objetivos de desenvolvimento sustentável, importantíssimo. E, aliás, parabéns, Andréia, pela pesquisa, pelo trabalho que você vem fazendo nessa esteira, porque isso conversa muito com esse universo da conservação e é preciso a gente ter isso bastante claro. E aí, as aplicações da conservação em ciclo contínuo. Mas vamos lá. Esse aqui é o Pico de Itaguaré, o quinto pico mais alto do estado de São Paulo. Tá? Fica ali em Cruzeiro, a propriedade fica entre São Paulo e Minas Gerais, e o diagnóstico, análise técnica, a gente olha o polígono da propriedade perante todas essas questões: clima, relevo, hidrografia, uso e cobertura da terra, aptidão agrícola, mineração, fauna, áreas especialmente protegidas e áreas prioritárias para conservação. Eu não vou passar um por um, eu vou passar de modo exemplificado para vocês entenderem aqui a ficha da gestão da contribuição hídrica, né? Quer dizer, a propriedade é isso aqui, uma linha reta imaginária aqui, essa parte
norte, essa porção norte, né, é divisa de estado, então aqui para baixo a gente está para São Paulo, aqui para cima já é Minas Gerais, tá? O Pico de Itaguaré está mais ou menos aqui nessa nordeste, né? E toda essa divisa é um divisor de águas, né? É uma cumeada de morro que vem descendo, então a gente vetorizou todas as nascentes, os rios, classificou isso tudo para entender, né, o que existe na propriedade, a propriedade, qual que é a contribuição dela para a microbacia, qual que é a contribuição para a subbacia, contribuição para a bacia maior, enfim, a gente esmiuça todos esses números para entender a real contribuição de uma propriedade que está aqui. Ó. São 41 nascentes, com 16 quilômetros de cursos d'água protegidos, que colocam no sistema, né, 75,6 litros por segundo, tá? Num cálculo bastante conservador. Então, vocês imaginam, enquanto a gente está aqui dialogando, quanta água, né, que essa propriedade, que a conservação dessa propriedade já disponibilizou para o benefício coletivo, né, para o benefício difuso. Né? Então, as contribuições do ponto de vista hídrico, questão de uso do solo, eu vou passar um pouco rápido por isso aqui, questão de cobertura de vegetação. Vejam que interessante, uma propriedade de 487 hectares, tá? Ela é praticamente 100% coberta por vegetação nativa, ela tem um estoque de 196.742 toneladas de CO2 equivalente. O que significa isso? Significa que aquela biomassa, né, as raízes, as folhas, a quantidade de carbono que tem lá estocada naquela área que a gente mantém, e ela mantendo preservada, 196 mil toneladas. Tá? E o fluxo de carbono, a gente mede em toneladas de CO2 equivalente por ano. É a contribuição efetiva que essa área protegida dá para o clima, no sentido de que o crescimento da floresta, a dinâmica florestal, ela tira esse carbono efetivamente da atmosfera, 870 toneladas. Então, a gente tem 196 mil estocadas para 870 de contribuição efetiva no ano. Considerando, só para a gente aterrissar e ter ideia do que significa 870 toneladas de carbono, isso seria suficiente para neutralizar, né, para compensar a emissão de 295 viagens de avião ida e volta do Brasil ao Japão, tá? Ou então da rodagem de 5,6 milhões de quilômetros em um veículo 1.0 movido a gasolina. Tá? Uma propriedade de 487 hectares na Mata Atlântica. Tá bom? E aí tem toda a classificação das fitofisionomias, a gente usa a metodologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, não vou enveredar por aí, tem base científica para tudo que eu estou mostrando aqui. A gente olha para as espécies ameaçadas de extinção, da flora, da fauna, o conjunto de áreas protegidas ali do entorno, o que significa ser vizinho ou estar sobreposto a cada uma delas, a questão dos acessos. Nossa propriedade, a gente faz turismo também, mas não tem acesso de carro. Então, a gente tem uma variação de altitude de mais de 1.000 metros do ponto mais alto para o ponto mais baixo, né? Aqui é o acesso por São Paulo e esse outro acesso é por Minas Gerais e ambos acessos eu tenho uma trilha de 10 quilômetros para chegar até o pico, lá em cima, e uma trilha de 4 quilômetros para colocar o pé na propriedade aqui na parte de baixo, né? Então, o turismo que tem aqui em cima é muito um turismo de montanha, um montanhismo, uma travessia muito famosa, Marins e Itaguaré, e isso acontece lá na propriedade. Bom, então, isso é uma grande análise técnica, teria outros pontos ainda para mostrar, análise jurídica, eu vou passar meio rápido por isso também, para chegar aqui onde interessa mais para a gente olhar e entender essa ideia da quantificação dos ativos ambientais, né? Além das nascentes e da vazão, o que mais tem de contribuição do ponto de vista ambiental, da água, de vegetação, de biodiversidade? A gente protege o hábitat de 22 espécies da fauna com algum nível de ameaça de extinção, uma criticamente ameaçada. Como é que a gente consegue transformar isso em valor, né? E eu bato muito nessa tecla porque eu acredito na importância da gente ter sustentabilidade
também financeira na conservação, evidentemente, né? Então, essa quantificação de ativos ambientais eu acho uma coisa muito importante, muito interessante para a gente qualificar o diálogo e entender qual é a efetiva contribuição dessas propriedades rurais que estão aí desenvolvendo turismo rurais, estão se aproveitando das belezas naturais, né? Mas, além disso, estão prestando serviços ecossistêmicos, né? Eu vou acabar passando até um pouco rápido. Aí a gente traz aqui uma relação muito interessante, né? As coisas que acontecem na reserva, né? O turismo, as parcerias, a conservação da flora e da fauna, o estoque de carbono, e qual é a relação de cada uma dessas atividades que a gente desenvolve com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, a gente está alinhado com 5 das 17 ODSs e a gente colabora diretamente com o cumprimento de 16 das 169 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso é muito importante. E isso é uma questão que conversa muito com o setor corporativo, que cada vez mais passa a olhar para isso e para olhar para o trabalho que nós, proprietários rurais, que estamos conservando, estamos fazendo e as maneiras que a gente tem de linkar no melhor cenário uma coisa com a outra, né? Então, aqui para fechar, é a ideia da aplicação prática, né, do pressuposto do livro, né, a conservação em ciclo contínuo, onde a gente identifica os potenciais, faz um planejamento para operacionalizar essas atividades e na terceira fase a gente começa a formar o nosso fundo e aí cada proprietário que tem um perfil mais conservador, mais arrojado, vai investir em imóvel, vai colocar o dinheiro na bolsa, vai ter... Enfim, gente, isso a ideia do endowment é um modelo para a inspiração de cada um dos proprietários. Uma organização importante é saber quanto custa fazer a conservação e aqui, isso aqui pode ser naturalmente, deve ser personalizado caso a caso, assim como uma orientação que eu insisto muito também para que, se você desenvolve turismo na sua propriedade e realiza 3 atividades, hospedagem, alimentação e ingressos para visitação, por exemplo, que você tenha a condição de separar os centros de custo. Você precisa saber exatamente qual é o custo de cada uma delas e o que você tem de receita, naturalmente, com cada uma delas para você avaliar e ver as margens. Porque se você mistura toda a conta, você corre o risco de uma atividade estar dando prejuízo, só que o bolo do conjunto das 3 atividades está dando lucro e você nem sabe que uma delas está deficitária. Então, essa questão de organizar os números é muito importante e nós não precisamos de um curso avançado de Excel, de um supercomputador, de um super aplicativo, de nada. Papel e caneta resolve, tá? Tem que ter só a disponibilização, a disposição, na verdade, né, de organizar isso. E aqui, para finalizar, para mostrar para vocês o que a gente faz, de olhar para cada uma dessas oportunidades e entender o que é essa oportunidade, qual que é o público de interesse, qual que é a base legal, qual que é o tipo de recurso que ela gera, quais são os valores, né, de mercado, quais são os valores que a gente encontrou na propriedade e o que a gente precisa fazer para alavancar. Então, a gente chega no final desse estudo com um exemplo aqui, olha, pagamento por serviços ambientais, o que é, qual que é a base legal, como é que eu faço para achar, o que tem, enfim, com um detalhamento de cada uma dessas oportunidades. Então, aqui, depois eu posso disponibilizar esse material para vocês. Vocês podem encontrar esse material também no site da jataí.eco.br. Aqui, para vocês terem uma ideia, a equipe que participou, né, uma equipe grande de técnicos para a gente mergulhar nisso e entender essas oportunidades, né, as empresas responsáveis e assim, em muito breves linhas, era isso que eu queria mostrar, um olhar de entender, né, a propriedade rural dentro desse contexto macro, onde várias coisas acontecem, e a oportunidade do que pode ser uma RPPN dentro desse macro contexto. Era isso. Bom, Flávio, é interessante. Esse público, né, de turismo rural, por natureza, são pessoas antenadas ao diferente, aceitaram mudar a sua propriedade para pluriatividade. E você sabe que a pluriatividade no campo, ao contrário do que as pessoas imaginam, não nasceu no turismo,
nasceu no universo do Graziano da Silva por Eternidade no Brasil, né? Nasceu no universo da economia de Campinas, né? Nos estudos que eu falo, e traz uma bagagem de preconceito. O preconceito é tudo aquilo que tem um conceito pré-estabelecido, né? Sem aquela positivo ou negativo. E eu estou achando que o que você fala me lembra um pouco desse novo pluriativo, né? Desse processo de pensar de uma forma interessante o universo rural e de uma perspectiva nova, que isso pode ser interessante. Eu acho que essa ponte que nós acabamos de fazer na nossa conversa pode ser bem interessante. Queria te agradecer, queria te falar que essa ponte agora aqui construída não volta atrás e que as pessoas possam perceber neste encontro memorável um caminho para 2021, né? Oi, André. Oi. Parece que o seu vídeo travou e fugiu um pouquinho. Talvez depois precise editar. Desconectou. Bom, estava nos agradecimentos, querendo falar que te agradeço. Acho que essa ponte que a gente construiu não volta atrás. A gente vai trazer uma nova, que 2021 venha repleto de estratégias, né? Venha repleto também de novos caminhos e que a gente supere esse ano 2020 que todos nós merecemos. Sim, sem dúvida. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de dialogar com esse público tão importante, deixar um convite para quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais nesse tema. A gente vem desenvolvendo uma série de diálogos sobre conservação como negócio. Então, se procurar conservação como negócio no Google, vai achar a gente para a gente aprofundar esse diálogo, que eu também acredito que é tão necessário num momento que o mundo se apresenta de uma forma diferente e cobrando da gente mudanças, né, André? Então, fica o convite para quem tiver interesse em trilhar com a gente esse caminho. Perfeito, acho que é um convite para pensar 2021 desta forma, né? Bom, te agradecer, desejar umas boas festas a você, a sua família, que nós possamos falar sobre isto várias vezes e que tenhamos vários novos RPPnistas pensando sobre isso e que os antigos RPPnistas não esqueçam de responder meu questionário. Conte comigo no que eu puder colaborar nesse ponto também, tá bom? E a gente vai se falando. Muito obrigado pela Obrigada. Tchau, oportunidade. tchau. Um Um abraço. abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.